Olá! Sejam bem-vindos! João Pessoa cedia o maior evento de tecnologia do mundo. A música erudita se renova e atrai jovens admiradores. E para falar sobre os desafios de um artista local, convidamos o ator e cantor André Moraes. Nosso compromisso é deixá-lo bem informado. O Jornal Sala 221 começa agora. A RoboCup reuniu robôs de diversas nacionalidades e encantou o público que prestigiou o evento. Competições de diversas categorias trouxeram inovações tecnológicas. E a equipe paraibana venceu o primeiro lugar na categoria RoboCup Júnior Dança Primária. A RoboCup é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e há 17 anos incentiva estudantes e pesquisadores da área. Pela primeira vez no Brasil, a competição de robótica teve João Pessoa como sede. Entre os dias 19 a 25 de julho, a cidade recebeu no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima participantes de mais de 45 países. Os trustees, que são os organizadores da RoboCup Federation, eles gostaram muito de fazer aqui, mas João Pessoa foi justamente por causa do centro de convenções, né? O governo do estado disse assim, olha, vocês podem usar, não tem problema, pode até ser o evento de partida, e isso agradou muito os trustees, porque é um espaço muito grande e dá para fazer um evento como vocês estão vendo, comporta o evento como um todo. Esse evento tem um impacto na sociedade fantástico. Primeiro que aquelas pessoas que não sabem nada de robótica vão saber aqui, né? Muito estudante de escola primária, secundária, da prefeitura do estado, de escola pública que não tem acesso, né? Vai entender o que realmente é robótica, as pessoas trabalhando, porque a maioria das equipes são tudo estudantes de doutorado e mestrado, engenheiros formados e etc. E as pesquisas na área de robótica do estado também vão receber um impulso muito grande, estão sendo muito fomentadas, né? Sendo bastante interessante por ter essa oportunidade de apresentar a nível mundial, né, a Paraíba, o Brasil. Como na escola a gente desenvolve um projeto de robótica, então aqui vai dar uma dimensão bem maior do que a robótica, a utilidade, o nível de competição e o nível de aprendizado, né, a troca de experiência com outros países. Então é muito interessante, é muito bom. Nesta edição, as modalidades estão divididas em 4 grandes categorias. São elas: futebol, resgate, doméstico e júnior. A Escola Municipal Paraibana Apolônio Sales de Miranda concorreu na categoria RoboCup Júnior Dança Primária e encantou a todos com sua apresentação. Eu acho que o robô da gente é muito forte e foi construído em grupo, como o meu professor, a professora e os outros alunos. Os robôs criados para busca e salvamento fazem parte da categoria RoboCup Rescue. Nela, as máquinas têm que identificar vítimas em cenários de catástrofes. A Coreia do Sul participou dessa categoria. The competition is very good, so we run very much from these missions. So we run about engineering and electronic and other things. A RoboCup Soccer está dividida em 8 ligas, evidenciando o aprimoramento da robótica para que em 2050 uma equipe robô possa desafiar a seleção campeã de futebol. A Holanda participou na categoria RoboCup Soccer Middle Size. A RoboCup 2014 alcançou grandes números. Foram mais de 3.000 participantes e 50.000 visitantes, onde o clima tenso de rivalidade entre os competidores deu lugar a uma grande celebração à robótica e aos seus novos talentos, proporcionando, além do conhecimento em tecnologia, um imenso intercâmbio cultural.
são amigos da gente. São bem comunicativos, eles interagem bastante. E acredito que eles também gostaram de ser recebidos pelo Brasil, né? Porque todos adoraram. Oh, João Pessoa. Well, I've seen the beach actually. It looks really nice. We don't have those beaches in the Netherlands. We saw other countries. I see a beach and see downtown. So it was very cool and beautiful. No início eu achei, robótica é coisa fácil. Depois quando eu fui ver o jogo de futebol, mesmo aqui nessa casa de Legos, eu achei muito mais complicado do que só simplesmente falar de robô. Desperta um novo olhar para o educador e para o educando, né? É uma forma de segurar o aluno e misturar o conteúdo pedagógico com a tecnologia, que é isso que falta em muitas escolas do nosso país. Eu gosto muito mesmo de robótica, gosto muito mesmo. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito durante a minha vida. Agora é hora de falar sobre o futuro da comunicação. O que espera um recém-formado na área? E quanto aos formandos, será que estão satisfeitos com a escolha que fizeram lá atrás? A repórter Shirlane Lima foi até a Universidade Federal da Paraíba e entrevistou estudantes do curso de jornalismo. Informar é uma missão para aqueles que escolheram o jornalismo. Anualmente, a Universidade Federal da Paraíba recebe 70 novos estudantes do curso, que iniciam uma árdua trajetória de aprendizagem, descobertas e até decepções, sendo ele, o jornalismo, o elo dessas histórias. Foi um curso que eu me identifiquei, porque eu gosto muito de escrever. E eu pensei que poderia ser redatora, alguma coisa assim. Assim, é porque eu gosto bastante de esporte, sabe? Aí, eu achei que jornalismo, entrando no curso de jornalismo, fosse uma maneira de eu ficar mais próximo, talvez trabalhar com esporte futuramente. Sempre me atraiu no jornalismo, desde que comecei a assistir os telejornais, programas jornalísticos, são os que fugissem do que você vê todo dia. O curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba foi criado em 1977 e reconhecido 2 anos mais tarde. Ao longo desses 37 anos, foram 2.770 inscritos. Destes, 35% desistiram e 48% conseguiram se formar. Na nossa área tem muita ilusão, sabe? Você faz jornalismo por assistir muita TV e por gostar muito de ver só aquela apresentação. E quando eu cheguei aqui eu trouxe muito disso, né, nas minhas costas. E aqui eu fui conhecendo mais a profissão, o bônus, mas também o ônus. A Thaís do primeiro período era muito inocente, muito iludida. Com bastante sintonia, feras e veteranos citaram características de um bom jornalismo e demonstraram uma relação mútua de empatia e respeito entre os estudantes das duas fases acadêmicas. O jornalista sempre tem que buscar a verdade, a veracidade dos fatos. Ter desconfiança em vários momentos, né? Tentar procurar os dois lados da mesma moeda. Tem que passar a informação sem necessariamente falar o que ele acredita ou não. Ele tem que ter a verdade como uma virtude. Eu me vejo neles quando eu entrei. Como eu era, sabe? Aquela ilusão ainda de você chegar e de você querer ser um âncora. Eles são imprestativos, eles dizem que o que a gente precisar eles ajudam. Realmente, se a gente pedir ajuda, eu já percebi que eles realmente ajudam. Passando pra gente como foi a experiência deles até agora e nos guiar. Sobre os pontos negativos do curso na UFPB, a crítica é quase unânime. Eu já estava preparado para muita coisa, que não seria aquele mar de rosas. Professores muito faltosos. Tem os professores que estão comprometidos, a gente sabe, durante as aulas, mas tem alguns que deixam a desejar. Muitos professores que conhecem bastante a academia, mas não o mercado lá fora. Isso me decepcionou um pouco. Como eu me vejo depois de formado? Realizando os meus sonhos profissionais, sendo um bom jornalista. Espero que eu seja uma profissional consciente do meu trabalho, principalmente porque eu me encontrei aqui na universidade. Eu acho que eu estou muito mais madura agora. É igual a vida, pessoas vão ficando no meio do caminho. A seguir, você confere.
A música erudita tem atraído cada vez mais jovens e adolescentes. Quais são os espaços gratuitos em João Pessoa onde é possível aprender e apreciar o gênero? E ainda hoje, uma entrevista com o ator e cineasta André Moraes. Depois dos comerciais. Experimente pensar no plural. Experimente ficar um pouco só. Contrariar o efeito dominó. Não o efeito estufa. Experimente não ouvir a voz da desculpa. Experimente não sentir culpa. Abrir a janela, olhar lá fora e perceber que a vida vai Muito além do túnel. Muito além do túnel. Muito além do túnel. que nos abraça e nos escurece. Voltamos com o Jornal Sala 221. A melodia de um piano, os arpejos de um violino, a dinâmica de uma orquestra disputando espaço com o som rápido e inquieto da juventude. Parece estranho, mas a música erudita consegue uni-los. A repórter Shirlaine Lima conta mais detalhes. Ao contrário do que acredita o imaginário popular, a música erudita encanta as jovens instrumentistas que viram no estilo uma fonte de inspiração. Eu comecei a pesquisar outras vertentes do saxofone e descobri o saxofone clássico. Eu comecei a ter interesse pela música clássica, pela música popular. Para evitar confusão, Caroline fez questão de explicar que clássico e erudito não são sinônimos. Clássica, na verdade, é a música que fez parte do classicismo. Erudita é toda a música, digamos assim, a tradição da música, digamos assim. O que a gente costuma chamar de música clássica, na verdade, é música erudita. A apreciação da música erudita ainda é privilégio para poucos. Sabendo disso, a Universidade Federal da Paraíba, a Estação Ciência e o Espaço Cultural ofertam aulas de canto lírico e instrumentos, além de concertos abertos para o público. Eu comecei na escola de música Antônio Navarro, do Espaço Cultural. Era coisas bem simples, não tinha nem partitura ainda. Era algo bem tranquilo mesmo para criança. Geralmente ligada à ideia de seriedade e pouco explorada pela mídia, profissionais da música erudita tentam provar que ela pode ser tão divertida quanto os demais gêneros. E na mídia só toca mais a música mais popular. O jovem não conhece, ele não pode gostar de uma coisa que não conhece. Já que há um investimento maior na música popular, a música erudita fica um pouco mais restrita, fica mais difícil ter um campo de atuação. A Paraíba tem uma cultura muito forte, então, tipo, a gente sempre procura ligar o erudito com o popular. Por exemplo, o Luiz Gonzaga, ele é um clássico. Tipo, ele não é clássico como erudito, mas ele é um clássico da cultura da Paraíba. O grande problema da música erudita é que acha-se que a música erudita é uma coisa que é morta, parada, sem graça. Mas tem vários tipos de música erudita, assim como tem vários tipos de música popular também. Tem que ter ritmo, tem que ter percussão. Na orquestra jovem, o maestro também procura muito colocar repertórios, por exemplo, filmes Os Miseráveis, Pantera Cor-de-Rosa. Os desafios são muitos, mas os jovens instrumentistas estão dispostos a enfrentá-los pela paixão pela música. Já que eu estudo saxofone clássico, e ele não é tão difundido, então um dos meios que eu posso atuar mesmo na universidade, ou bandas sinfônicas, orquestras de sopro militares. Então esse é o caminho para o saxofonista erudito. Tocar em orquestra é tocar pensando muito em generosidade. Você está fazendo parte de algo que tem como algo maior a música. O Jornal Sala 221 convidou o ator André Moraes para falar sobre a realidade de um artista local. Veja a entrevista com a repórter Ramila Ramalho. Para discutir as barreiras e as conquistas de um artista local, convidamos André Moraes, ator, diretor de teatro e cinema, além de músico e compositor. André, a Paraíba já lançou grandes artistas para o Brasil e para o mundo. Como a cena cultural paraibana incentiva o surgimento e a ascensão desses artistas?
Na verdade, eu sinto que a cena cultural aqui no estado, ela é muito pelas pessoas, assim, é muito pela decisão e pelo desejo, pela paixão dos artistas de fazerem o seu trabalho, assim. A gente tem uma dificuldade, assim, grande de fazer o trabalho chegar nas pessoas. A gente tem os editais do governo e da prefeitura, mas ainda existe uma dificuldade, assim, da gente conseguir fazer com que o trabalho saia de uma forma profissional e que chegue nas pessoas de uma forma maior, assim. A internet ajuda muito, os eventos que acontecem, assim, que não são muitos, mas no estado e aqui em João Pessoa. E a gente é muito aliado da internet, assim, a gente fica muito desbravando os campos, os caminhos, assim, fazendo com que o trabalho chegue nas pessoas na labuta mesmo, assim, sabe? Eu sinto que a cena paraibana ela ainda precisa os artistas ainda precisam de mais união, assim, a gente precisa se juntar mais e conseguir mais incentivo e mais formas de apoio do Estado e da Prefeitura também, de uma forma mais forte, mais organizado, entende? Nesse sentido. Mas eu sinto que a cena paraibana é feita pelos artistas, assim, de um modo geral, e pelo desejo, pela paixão de cada um, assim, no segmento que seja, né? Como você vê o destaque de músicos e atores paraibanos no âmbito nacional? Eu sinto que o público, assim, se ampliou, assim, hoje em dia está cada vez mais interessante, assim, a cena, as pessoas estão indo assistir os espetáculos de música, de teatro de uma forma mais intensa, mas ainda existe um certo, entre aspas, desdém, assim, com a arte que é feita aqui, assim. E eu acho que o que é produzido aqui já sempre foi muito bom, né? Vide os artistas antigos, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Chico César, né? Mas ainda existe essa cultura de que a gente precisa sair de onde a gente está, ir para o eixo Rio-São Paulo, que é onde as coisas acontecem, conseguir uma visibilidade para ser reconhecido até na própria terra. Então, eu acho que isso diminuiu muito através da internet e dos meios de comunicação de uma forma mais ampla. Mas ainda existe essa cultura de que as coisas parece que só acontecem no Brasil se forem para o eixo Rio-São Paulo, acontecerem lá e de lá vai para o Brasil, sabe? Isso é, de certo modo, cruel, assim, para os artistas, porque quem decide ficar na sua terra, fazer as coisas na sua terra, sofre um pouco, assim. Já teve algum momento em sua carreira que estava difícil de continuar e você pensou em desistir? Na verdade, esse momento ele sempre surge, assim, não pela vocação, assim, porque a vocação é sempre muito mais forte. Eu acho que isso que predomina, não só comigo, mas em vários artistas que fazem sua arte aqui no estado, assim. Mas a gente tem dificuldades, assim, de sobreviver da arte mesmo, assim, de ser visto como um artista, tanto pelas pessoas quanto, assim, pelo público, assim, você conseguir um público e se manter disso, assim. Geralmente os artistas locais, eles sempre têm uma outra atividade paralela, seja um emprego público, seja um emprego, uma outra atividade completamente diferente, seja a educação, e paralelamente a isso fazem sua arte, né? A gente ainda sofre nesse sentido de conseguir se manter da sua arte, assim. Então, em alguns momentos, quando eu olho, assim, o meu caminho, assim, a estrada que eu tenho para percorrer, ainda vejo muita névoa nesse sentido. O meu desejo, o meu sonho seria ter o meu trabalho e o meu trabalho subsidiar minha vida, assim, dar o meu sustento básico, poder ter uma grana para sobreviver. E isso ainda não é possível, assim, porque é realmente uma arte instável. Isso não é só aqui, né? É no Brasil todo, assim. Se você vai... colegas que eu tenho que moram em São Paulo, no Rio, que não fazem parte desse mainstream, né?
que essa Globo ou enfim, que não estão na mídia, assim, sofrem também para conseguir se manter do seu próprio trabalho, assim. E eu acho que, na verdade, os momentos que eu ainda penso, que fico balançado, é quando eu não vejo perspectiva de poder fazer o meu trabalho, chegar nas pessoas e ter um retorno tanto afetivo, artístico, quanto financeiro disso. Mas ainda estou na luta, não vou parar não, porque a vocação é muito mais forte. Agradecemos a sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Voltando aos estudos. O Jornal Solo 221 fica por aqui. Voltaremos em breve.